Você lava o copo da água que tu bebe? Lava? Vou fazer a Vanessa Wolff. Então você é porca! Porca! Porca relaxada. De novo chamaram a Karen Bacchini de porca relaxada. Aliás, isso vai muito além de ofender uma pessoa. Isso vai a um debate estético, ou melhor, um preconceito estético. Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma polêmica que envolveu as redes sociais nos últimos dias e que acabou levantando uma discussão muito maior do que uma briga entre influenciadoras. Bem que não dá pra comparar uma com a outra, né? Porque não estamos falando apenas da Karen Bacchini, nós estamos falando de todas as pessoas que gostam de usar cabelos coloridos, que gostam de usar muitos brincos, que têm estilo próprio. Ter estilo próprio nos dias de hoje, no mundo de clean girl, pra mim é uma honra. Estamos falando de cabelo colorido, brincos grandes, maquiagem diferente, pele real, estilo alternativo e da forma como algumas pessoas insistem em associar tudo que é diferente à falta de higiene e desleixo. E eu já adianto, essa história tem muita fofoca, mas também tem muita discussão muito além da fofoca. Então olha só, pega seu café, seu chá quente, seu chocolate quente, porque tá frio hoje, tá tão frio que o soluço tá aqui, ó, embrulhado. Só que assim, eu não aguento segurar nada neste braço. Esse braço aqui, agora, não tem mais força, mas ele quer ficar aqui no meu colo, nesse braço. Então, pega aí seu chocolatinho quente e bora pro vídeo. Só que a gente vai ter que voltar num tempo, né? Tudo começou muito antes desse vídeo circular. Para entender melhor, a gente precisa voltar ainda mais no tempo. Porque, na verdade, essa polêmica já tinha sido levantada e já tinha sido encerrada. É um assunto que surgiu lá em 2024, quando uma influenciadora afirmou que Karen Bacchini transmitia uma vibe de sujeira, por causa do cabelo colorido, dos brincos, do estilo considerado alternativo e das maquiagens mais artísticas. E na época eu amei a resposta dela, porque ela deu uma resposta tão boa, ela deu uma lapada nela, porque as pessoas, elas precisam sair dos próprios padrões de beleza e parar de associar cabelo colorido, cabelo com frizz ou visual diferente à falta de higiene. E na época, quando ela tinha sido alvo desses comentários bastante desagradáveis sobre sua aparência, ela veio assim Foi, soluço. Ela veio e falou sobre isso, sobre o quanto as pessoas julgam outras por aspecto de sujeira, justamente por fugir desses padrões mais tradicionais. E ela falou, né, dos brincos dela, né? Os meus são bijuterias, gente. Mas os brincos dela são joias e ela tem todo o direito de usar. E o cabelo colorido, e ela poder trabalhar em casa de pijama, que eu lembro que na época a moça também falou isso. Maquiagem artísticas, brincos, personalidade muito forte, e tudo isso é um visual que sempre chamou atenção. Só que nem todas as pessoas veem isso de forma positiva. E tá tudo bem você não gostar desse estilo, você não é obrigado a gostar desse estilo ou até seguir esse estilo. Mas dizer que esse estilo passa uma vibe de sujeira vai muito além, porque aí a gente vai começar a entrar no campo do preconceito, do julgamento. Não porque existe algum problema de higiene, não tem nada a ver, até porque o cabelo pode estar lindo. Aliás, cabelo colorido é o cabelo que mais dá trabalho para manter. A minha filha tem cabelo colorido e eu que cuido daquele cabelo. Então isso vai muito além disso. Acessórios e estética, até porque para você ter brincos, muitos coisas, você tem que manter tudo limpinho, senão aquilo infecciona, e infecciona mesmo. A minha filha recentemente colocou um piercing no nariz, então ela tinha que estar sempre passando sabão asepse para ficar limpando. Então a higiene, às vezes a pessoa que tem muitos detalhes é a pessoa mais higiênica. E muita gente na época saiu em defesa da Karen Bacchini por causa dessa fala preconceituosa, porque miraram na Karen, mas acertaram um monte de gente, mas um monte de gente mesmo. E digo mais, gente, eu vou dizer uma coisa que as pessoas costumam dizer: cabelo colorido tá destratado, tá descuidado. Vocês, olha só o meu cabelo.
ele já passou por tanta coloração, descoloração. Eu já passei todas as cores nele e olha como ele tá cuidado. Ai, quem é? Tem uma influenciadora desta rede do YouTube e do Instagram que me passa uma vibe de sujeira. Estão falando que eu sou uma pessoa suja, que eu não passo uma vibe, como é que é? Não passo uma vibe de pessoa limpa. Eu queria dizer pra você o seguinte: o que é a sua definição de limpo e sujo? Limpo é uma pessoa com cabelo preto, escorrido, sem onda, sem frizz. Cabelo ressecado, com aspecto de frizz, o brilho intenso na pele, que aparenta uma pele oleosa nesse vídeo, por exemplo. Muitos elementos competindo com o gosto dela. É muito ruído visual, como ela mesma disse que ouviu alguns comentários falando que a imagem dela causava isso. O cérebro interpreta tudo isso como uma estética caótica, uma imagem desorganizada, e associa desorganização a sujeira e bagunça. Não significa que a Karen seja uma mulher suja, significa apenas que a imagem dela comunica isso inconscientemente, porque o mundo te trata exatamente como ele te vê. Se você quer aprender como fazer com que a sua imagem cause uma ascensão profissional na sua vida como um todo, Constrói, que o cérebro percebe que isso é algo da natureza humana. Então, se alguém achou que eu pareço suja, eu sou uma pessoa suja. Se alguém achou que a minha aparência é desorganizada, que eu sou uma pessoa desorganizada. Isso não é assim. Porque cada pessoa tem um cérebro diferente, uma criação diferente, uma cultura diferente, um padrão de beleza, de estética diferente. E invisibilizar que uma pessoa ela pode ser diferente e não ter a estética que você espera que ela esteja, ignorando todos os fatores raciais, culturais, socioeconômico, de preferências pessoais, e jogar tudo no fogo e falar: não adianta você ter personalidade porque o cérebro das pessoas só enxerga isso. Bom, não é assim que eu vejo, né? Não sei se você concorda ou não, mas você pode comentar aí. E eu também fiquei muito, assim, surpresa por um nível desagradável, que ela associa o meu estilo chamando de desorganizado. E ela meio que dá a entender que eu admiti isso. Aqui não. E a última coisa assim que eu acho é porque ninguém devia estar aqui criticando os outros por ser quem eles são. Isso é muito feio. E aí eu vou deixar um recado aqui pra queridona que postou esse vídeo, né? Da próxima vez que você for fazer isso, amor, pede autorização do influenciador, tá? Vê quanto ele cobra pra você usar a imagem dele pra fins comerciais. Vê se você não vai fechar uma publi ou qualquer coisa do tipo. Porque do jeito que essas coisas foram colocadas, isso configura um uso indevido de imagem. E isso torna você judicialmente vulnerável a um processinho. E eu sugiro pra você que ficou: ai meu Deus, eu tenho que entrar numa caixinha, senão eu não vou ser reconhecida. Não fique presa a essa coisa. Porque ouvir conselhos de uma pessoa que tá aqui na internet querendo vender um curso, um método, e não tem a mínima noção de como se proteger judicialmente contra um processo, que é um processo óbvio, ela provavelmente não vai te dar bons conselhos em outras áreas também. Beijo. Não, como eu estava dizendo, as pessoas têm essa mania, né? Eu já vou até pegar um pouco esse lado do cabelo colorido, de dizer que a pessoa que tem o cabelo colorido, né, não é bem cuidado e tal. Mas sabe, gente, eu cheguei a fazer curso de cabeleireiro, eu fiz vários módulos, eu não encerrei o curso, tá? Eu não tenho vergonha de admitir que eu não encerrei eu não sei corte de cabelo. A parte de corte de cabelo eu não fiz. Mas uma coisa muito interessante que eu aprendi no curso de cabeleireiro é que às vezes você julga um cabelo que tá colorido como danificado, desnutrido, né? Aí você dá todos os defeitos, tá caindo, tá só o pó, tá podre aquele cabelo. Mas, às vezes chega um cabelo virgem num salão e ele não passa no teste de mecha. Enquanto o cabelo colorido, às vezes com muitas coisas, às vezes pode até passar num teste de mecha para fazer algum outro procedimento e o cabelo virgem não. Mas você sabe por que isso acontece? Porque muitas pessoas, elas associam o cabelo virgem, o cabelo natural, à pureza, à limpeza. E às vezes é exatamente o oposto. A pessoa que nunca pintou o cabelo, por exemplo, às vezes nunca tratou do cabelo, porque o cabelo ele vai ter um desgaste natural, ele vai ter danos natural, sabe? Do próprio sol, da água, se essa pessoa frequenta muita piscina, por exemplo, se ela vai muito na praia, ou se ela tem até outras formas de danificar o cabelo dela, poluição, enfim, N fatores, ou até mesmo a pessoa acha que só porque ela tem um cabelo natural não precisa tratar, então ela lava com shampoo de ovo,
lava com o pior shampoo que tem, e às vezes não passa condicionador direito, às vezes nem passa um condicionador direito. Quem dirá uma hidratação, uma reconstrução, uma nutrição. Então essa pessoa que tem o cabelo virgem, ela não faz nada, ela não trata o cabelo, ela não cuida, e aquele cabelo vai sofrer desgaste, e aquele cabelo vai ficar poroso, e ele pode sim ficar podre, tá? Podre sem nunca ter recebido uma química. Então, esse peso, essas duas medidas que as pessoas fazem de o cabelo colorido é o cabelo podre, e o cabelo virgem, o cabelo natural é o que tá perfeito. Não, muitas vezes ele não passa num simples teste de mecha, e às vezes de uma água oxigenada de volume 10. Porque aquele cabelo nunca viu um creme na vida dele, tá mais seco que o deserto Saara. Então, é uma associação totalmente burra. Assim como fizeram essa associação com a Karen Bacchini. Você olha assim pra ela, o cabelo todo colorido, com um monte de piercing, aí, não, ela é suja. E aí você vai pegar uma pessoa que não passa um pó na cara, que não passa uma escova direito, que não tem uma orelha furada, que nunca passou um batom na vida. Aquela pessoa é uma pessoa porca. Porque ela acha que só porque ela também não faz nada. Sabe aquela pessoa que tem zero vaidade? Não que você seja obrigada a ter. Ai, agora você está ofendendo todas as pessoas que não fazem. Não, você pode muito bem ser uma pessoa que não faz nenhum procedimento, não pinta, não faz maquiagem e ser uma pessoa limpa, ok. Mas eu tô tentando colocar nessa balança de valores. Às vezes, aquela pessoa que é vista como limpa pela sociedade não é tão limpa assim. É uma pessoa que às vezes não lava nem o direito. Não lava. Fica com a cueca freada, a calcinha freada, enfim. Inclusive a Karen Bacchini fala isso no primeiro vídeo, lá em 2024, né? As suas calcinhas são limpinhas? E ela ainda fala, né? Porque as minhas calcinhas são limpinhas. Então é 2 pesos, 2 medidas, né? Aí encerrou essa discussão lá naquela época, cabelo com frizz, sem frizz, enfim. Né? Muita gente deu resposta, muita gente... A própria Karen Bacchini chegou e teve réplica. Mas, aparentemente, esse vídeo não ficou esquecido, porque agora, em junho de 2026, o tema voltou, porque uma criadora de conteúdo da área de imagem pessoal, e é por isso que eu puxei bem essa parte de cabelo natural, utilizou a Karen como exemplo, de que ela transmitia uma imagem de desorganização, ou sujeira para o público que via. E que o problema dessa análise é que ela estava usando aquilo. Se você fizer isso, você não vai ser uma pessoa de sucesso, porque ela estava vendendo um curso de posicionamento de imagem, um posicionamento profissional, para você se profissionalizar. E aí pegou bem mal, né? Porque ela usou a imagem da Karen, ela vendeu um curso por cima da imagem da Karen sobre posicionamento profissional. E a proposta era explicar quais elementos visuais poderiam gerar determinadas percepções do público. E foi aí que algumas pessoas poderiam dizer que faz parte dessa análise de imagem. Mas o problema real, quando a Karen foi usada como exemplo, porque segundo a influenciadora, algumas características do visual dela, né, segundo o que ela falou, segundo fonte, tirei do cu, algumas dessas características transmitem essa sensação de desorganização, até mesmo de sujeira para algumas pessoas. E aí a internet, né, caiu em cima. Mas é claro que a resposta da Karen veio assim, ó, perfeita. Porque se ela diz que uma pessoa que tem um estilo diferente, que tem essa vibe de sujeira, não vai ter um sucesso profissional, logo a Karen, que trabalha 20 anos com internet, e ela que tem a própria marca, e ela sim tem muito sucesso. Então assim, já cai por terra como eu vou dizer, esse argumento dela de usar a Karen como exemplo, porque ela usava o conteúdo dela, ela usava para um discurso de vender essa profissionalização da sua imagem.
Ou seja, a imagem da Karen estava sendo usada como exemplo negativo, um exemplo de não fazer, de uma estratégia comercial para não fazer. E é justamente o oposto, porque a Karen ela é sucesso na área dela. Eu tinha muito mais para falar sobre isso, mas eu acho que eu já falei demais e eu já tinha gravado outro vídeo antes. E a minha voz por hoje já acabou, já chega, não vou conseguir gravar outro vídeo hoje, infelizmente. Eu tinha tanta coisa pra falar desse assunto, gente. Nossa, eu ia longe falando isso, gente. Eu ia longe falando o quão absurdo é, em 2026, julgar as pessoas pela aparência. Se eu fosse julgada pela capacidade de voz, eu tava... Gente, muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreva se você não for inscrito. Compartilhe. E diz aí nos comentários o que você achou dessa polêmica toda, né? Se era pra isso tudo ou não. Bom, enfim, até o próximo vídeo. Tchau!